o evangelho liberal. Esse é terrível e tem sido aí um instrumento de arrebatar muita gente. Esse é terrível. Para pensar sobre isso, nós precisamos primeiro ler 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Precisamos ter essa consciência de que a palavra, ela é suficiente. A palavra de Deus não precisa de atualização, não precisa de ajuste, não precisa de recortes, nem também precisa de acréscimos. Ela é suficiente, ela é um instrumento de Deus para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir, visando o nosso aperfeiçoamento, visando cada vez mais nos tornar semelhantes a Cristo. Mas aí surgiu no meio acadêmico, na época aí, dentro do movimento do iluminismo, um movimento chamado de liberalismo teológico. Isso invadiu aí a academia, os seminários, e que depois a gente vai ver o desdobramento disso na vida prática da igreja. Então, final do século XVIII, início do século XVIII, início do século XIX, faltou aqui colocar um I ali no século XIX. Então, nós vimos surgir, a história registra aí, essa revolta institucionalizada contra Deus e contra a religião dentro desse movimento acadêmico que surgiu ali. A partir de filosofias pregadas por esses homens, não tem como a gente entrar agora no detalhe em relação a essa questão de racionalismo, de empirismo e de outras filosofias. Mas o século XVIII, o século XIX, tidos aí como o século da luz, o século da filosofia, trouxe um prejuízo espiritual muito grande para o evangelho dentro do contexto primeiro da academia e que depois foi transportado para a igreja. Esse evangelho ensina que o cristão, ele é livre, O cristão liberal, a razão do homem é o centro de toda fonte de conhecimento. Então, Deus, a partir daí, começou a ser tirado de dentro da academia, de dentro da vida das pessoas. A palavra deixou de ser considerada como a autoridade final sobre questões de religião. Entrou a ciência agora concorrendo, tentando concorrer com a palavra, dizendo o que pode, o que não pode. Surgiram indivíduos dizendo, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, Se a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, então aí está o problema. Qual a parte que contém ou não? Aí os espertalhões dizem, não, aqui está confrontando, não, então aqui não é a palavra de Deus, é só onde me oferece bênção. E aí nós vimos, isso foi se agigantando, isso foi tomando conta da maneira de pensar dos nossos teólogos, dos nossos pastores, e que depois isso foi levado para dentro da igreja de Cristo. Começaram a minar a base de autoridade da palavra de Deus. A partir daí começaram a surgir os famigerados dos teólogos liberais, que ousam dizer o que é certo e o que não é certo. Ousam dizer que determinadas partes da palavra de Deus são mitos. Ousam dizer que determinadas partes da palavra de Deus são mentira porque não podem ser comprovadas cientificamente. Ousam atentar contra a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Ousam questionar o nascimento virginal de Cristo. Ousam contestar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ousam contestar os milagres do nosso Senhor Jesus, tentando dar explicações científicas para os milagres do Senhor. Dizem que Jesus não subiu ao céu, que Jesus não voltará, que Jesus não morreu pelos nossos pecados, mas apenas para nos dar um exemplo de como renunciar a nós para obedecer a Deus. Ousam pregar que no final tudo vai terminar em pizza.
todo mundo vai ser salvo. Essa questão aí que tanto pregam a religião, no final Jesus morreu por todos, todos vão ser salvos. Onde está isso na Bíblia? Então é necessário, queridos, nós termos cuidado, porque essas são ensinos sutis que vão sendo inseridos, né, em muitas igrejas e que às vezes o povo não tem o discernimento para isso. Então vai se fazendo justamente isso, pega a Bíblia e vai recortando, tentando dar à Bíblia o formato das pessoas, o formato do mundo, o formato do homem e não o formato de Deus. Vão tentando arredondar a Bíblia, né? E nesse ponto a gente pode até usar aquele slogan, né? Que eu prefiro morrer quadrado do que descer redondo, né? Então a gente precisa, queridos, zelar pela palavra como ela é, sem tirar nem pôr. Vá lá em Apocalipse 22 e veja o que acontece com quem tira ou com quem acrescenta algo à palavra. Mas nós vemos, queridos, que o grande prejuízo do evangelho liberal começou justamente no campo teológico, né? Pervertendo essas verdades, dizendo que Jesus não ressuscitou, mas foi apenas um homem iluminado, apresentando Deus como um Deus que não perdoa pecados, né? Aliás, não existe nem pecado para perdoar, tudo é perdoável, tudo é normal. Minam a esperança da Igreja de Cristo na sua volta, usam a Bíblia, né, que confrontam os nossos pecados, mas esses textos que confrontam, eles pervertem, eles alteram. Queridos, para refutar tudo isso, estou sendo bem sucinto aqui, nós precisamos sempre ter consciência disso aqui. Olha, a palavra de Deus, ela é inerrante. O que está lá é a verdade, sem mescla de erro, que não precisa de atualização. Mesmo que apareça um pastor moderninho dizendo a Bíblia está desatualizada, precisa ser atualizada para atender grupo tal e grupo tal. É um herege, está pervertendo a inerrância da palavra. Os milagres que a palavra de Deus narra são reais. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Marcos a respeito de um determinado camarada desses que a gente conhece, que a igreja mudou completamente tudo isso aqui, né? É um exemplo prático de tudo isso, em uma igreja até dita batista, mas que certa vez esse camarada pregando, ele disse, olha, a multiplicação dos pães não foi como você pensa, que Jesus pegou 5 pães, multiplicou e alimentou a multidão. Não, o milagre que aconteceu ali foi o milagre da doação. As pessoas ficaram comovidas com aquele garoto que deu seus 5 pães, então cada um começou trazendo o seu pão, e assim houve a multiplicação, e todo mundo comeu e todo mundo ficou farto. Querido, é preciso ser muito ingênuo, então muito maldoso para isso, né? Então, esses ensinos, nós precisamos ter consciência do que realmente a palavra de Deus ensina, para não sermos engodados. Então, seja bereano, né? Tenha cuidado com aqueles que negam a infalibilidade das Escrituras, aqueles que negam os milagres, aqueles que negam a exclusividade da graça como meio de salvação através da fé em Cristo. E tenha cuidado com aqueles que introduzem a incredulidade, o ceticismo, o relativismo, ao invés de uma fé pura e genuína na palavra de Deus. Amém. Há um livro muito bom, né? O livro Cristianismo e Liberalismo, de J.G. McCain, que ele diz o seguinte, comparando, né, o liberalismo e o cristianismo. Podemos ler? O liberalismo representa a fé na humanidade, ao passo que o cristianismo representa a fé em Deus. O primeiro não é sobrenatural, o último é absolutamente natural. Um é a religião da moralidade pessoal e social. O outro, contudo, é a religião do socorro divino. Enquanto um tropeça sobre a rocha de escândalo, o outro defende a singularidade de Jesus Cristo. Um é inimigo da doutrina, ao passo que o outro se apoia nas verdades imutáveis que repousam no próprio caráter e autoridade de Deus. Ok, então essa frase ela mostra justamente a característica desses dois evangelhos. O evangelho liberal está em vermelho, e o Evangelho de Cristo Jesus, que está em azul. Tenha cuidado para você não ser enganado, porque
esse evangelho não salva. Esse evangelho perverte a fé das pessoas, até mesmo na questão prática, que é o outro prejuízo, talvez até, né, o prejuízo mais perceptível do evangelho liberal. E veja agora como isso está sendo real e aceitável dentro dos nossos arraiais. Vamos ler antes Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo já nos alertava: não tome o padrão, a forma, o modelo do mundo, a maneira de pensar do mundo, os modismos do mundo. Fique com a palavra, fique com o evangelho de Cristo. Porque esses evangelhos que têm sido pregados por aí, pode passar coisas, esse aí a gente já viu, né? Esse aqui também, o evangelho liberal, ele tem sido centrado na questão do ser humano, ele tem sido apoiado na questão secular, aquilo que é temporal e não o que é eterno. Ele tem apregoado o relativismo, não é relativo. Olha, a Bíblia condena o adultério, isso é relativo, você acha assim, eu não, então eu posso fazer. Tal prática, a palavra de Deus ali ensina diferente. Não, é relativo, é a sua maneira de ver, eu tenho a minha maneira de ver. Isso trouxe um prejuízo tremendo para a fé de muita gente. E a questão do pragmatismo, ou seja, é aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Qual a diferença entre o que dá certo e o que é certo? Céu e inferno, gostei. Né? Tem muita gente preocupada com o que dá certo. Olha, dá certo, faça aqui que a fórmula é certa. Mas muitas vezes não é certo, não está de acordo com a palavra. Então, tenhamos a palavra como o ponto, né, de discernimento de tudo isso. Mas no contexto prático, na vida prática, na praxis da igreja, qual foi o grande prejuízo do evangelho liberal? Então nós vimos que entrou um modernismo terrível dentro do cristianismo, mudando a maneira dos cristãos de enxergarem aí o mundo, colocando a palavra de Deus em segundo plano e adotando atitudes e práticas de simpatia com aquilo que o mundo ensina, tentando fazer com que a igreja tome a forma do mundo, imite o mundo para atrair quem está lá dentro para cá. Só que tem sido o contrário, quem está dentro está indo atrás do que está lá, ou então está ficando no mesmo pé de igualdade. É preciso, queridos, nós termos cuidado, porque olha, tem assim de igrejas que não têm discernido essa questão. Você quer ver um exemplo prático? E principalmente, isso tem atingido os mais jovens. Então fica aqui uma palavra de alerta a você adolescente, a você jovem. Cuidado com o liberalismo em todos os seus aspectos, principalmente no aspecto teológico e no aspecto prático. Não vá na onda do mundo não, porque quem vai na onda do mundo, João já diz lá na primeira epístola, capítulo 2, o mundo passa, todas as suas concupiscências. Quem faz a vontade do mundo, fica, desce. Queridos, veja o que tem acontecido com muitas igrejas ditas evangélicas por aí. Rave gospel. Você sabe o que é rave? Rave é uma festa mundana que vale tudo. Tudo que você pensar, né? Sexo, drogas e rock and roll. Uma festa regada à loucura plena, né? Lá o Woodstock para os mais antigos, né? Aliás, eu acho que o Woodstock era fichinha perto de muito que tem acontecido nas raves atuais, né? Então, se tratando de mundo, é mundo, é pecado, é domínio de Satanás. Mas isso está sendo trazido para dentro da igreja. Vamos atrair jovens, vamos fazer o quê? Uma rave. Aí basta dar o nome gospel, rave gospel. Aí olha, apaga a luz, bota um sonzão, um batidão, e aí ó, vai encher, né? Vai encher de jovem, banda tal, né? Vai aí, vamos botar gelo seco, tinta, vamos botar o que for.
para ficar cada vez mais parecido com aquilo que o mundo está oferecendo. Balada gospel gay. Não foi eu que botei a legenda, não. Está lá. Balada gospel gay. Qual o fundamento bíblico para isso? Quantas vezes Paulo, Pedro, Tiago, João participariam de um evento desse? Ah, mas é porque Jesus é amor, ele aceita todo mundo. Ele iria para a balada gay tranquilamente. Não sei qual a Bíblia que esse camarada está lendo. Vamos fazer uma rave gospel summer, né? Uma rave gospel de verão, uma festa verão, como o mundo faz, né? Rave para Jesus. Pela misericórdia, não tem como esquecer esse ditado de Irene, né? Pela misericórdia. Tenham cuidado, jovens, com esses atrativos, com esses modismos. São perversões cruéis do autêntico Evangelho de Cristo. E Cristo não tem o menor compromisso de ser fiel àquilo que é pervertido da sua palavra, e que muitas vezes é pregado como se fosse verdade nesses lugares. Ainda dentro desse modismo de liberalismo teológico dentro das igrejas, o que tem acontecido muito, você nem imagina. Boate gospel. Pastor DJ converte igreja em pista de dança. Olha lá. Apaga a luz, mete LED para todo lado, canhão de luz, bota um DJ com um som alucinante e a galera vai à loucura, delírio. E ali vai e extravasa, né, as suas emoções, a sua carne. E depois sai dali dizendo que foi uma bênção, né? Que maravilha. Onde está isso na Bíblia? A internet está cheia aí, ó. Pastor tal ganha igreja evangélica que parece com boate. Isso é uma revista secular que está fazendo essa matéria. Com jeito de boate, igreja tal de Niterói atrai jovens. Desde quando Jesus usou aí desses artifícios para atrair seguidores? E se você chegar lá e dizer que cada um tem que negar a cruz, negar-se a si mesmo, tomar a cruz para seguir a Jesus, quantos vão ficar? Mas veja lá, ó, LED, mais LEDs, luz, som. Tem um depoimento nessa mesma reportagem onde o dito pastor aqui diz: quebrei tudo, pintei tudo de preto, eu já queria fazer algo diferente. Sou muito influenciado pelas igrejas americanas, né? E aqui o meu desejo era tirar essa aparência de templo. A gente não tem uma estética religiosa. Nossa vontade é que as pessoas venham e falem: uau, estou em uma igreja. Eu quero que elas pensem que não é uma igreja, para que quando se inicia o culto, elas sintam a igreja, sintam não a igreja, mas a presença de Jesus. Pois é, queridos, imagine quantas pessoas têm sido enredadas e enveredadas por isso. Se você fosse convidado para um evento desse, você iria? Pense aí sobre isso. Mas além das raves, dos DJs, um outro modismo hoje dentro das nossas, quer dizer, das igrejas, não vou dizer das nossas, misericórdia, mas das igrejas ditas gospel, é o funk. Se não cuidar, Gospel, funk perto. Festa, gospel, funk. MC daqui, DJ dali, e por aí vai, né? Na faixa, lotadão, e aí vai mostrando os muitos atrativos, né? Aí tá lá as minas requebrando ali, balançando o traseiro, dançando. Isso é um vídeo. Eu apenas congelei ali a imagem e trouxe, mas isso é um vídeo das meninas dentro da igreja. Tá lá o púlpito e elas fazendo uma competição de funk dentro da igreja. Da mesma forma essa de baixo ali. É uma igreja. Veja essa outra chamada, baile da gaiola, o culto. Você sabe o que é gaiola? Isso aqui vem do funk, da gaiola das loucas, o bonde da gaiola.
Aí criaram aí a gaiola, o culto, para que os jovens possam ir lá e extravasar. E aí você pergunta aquilo que Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em que isso aí tem santificado a vida desses jovens? A verdade de Deus, ela é absoluta. A palavra de Deus traz um padrão moral pelo qual todas as culturas, todas as pessoas terão que prestar contas. Não é alguém dizendo que esse padrão é ultrapassado, que ele vai deixar de ser. Mas a palavra de Deus preza por esse padrão de moralidade que é pregado nas Escrituras. É certo que o cristianismo não é moralismo, mas o moralismo, a moralidade faz parte da vida do cristão. A palavra de Deus traz princípios morais para as nossas vidas e ensina que os padrões estabelecidos por Deus devem ser os padrões para que o comportamento humano se adeque. Deus nos chama para a santificação e não para extravasarmos a nossa carne. Halloween de Jesus, já imaginou? Na festa das bruxas, negócio totalmente aí pervertido e diabólico. Mas aí para atrair agora pessoas para a igreja, vamos pegar uma abóbora, vamos cortar uma cruz, vamos botar o nome de Jesus, né? E vamos fazer aqui o Halloween de Jesus, né? Então vamos trazer para dentro da igreja, né? Doces ou travessuras, o culto, o tema do culto, né? Doces ou travessuras, trick or treat, como dizem em inglês, dentro da festa das bruxas, né? 16, no estilo infernal, né? Dentro da abóbora ali. Desde quando Deus precisa que a sua mensagem seja mesclada ou mascarada com layout infernal para atrair as pessoas? Mas não é só isso. Carnaval gospel, bloco gospel. Carnaval de São Paulo terá bloco gospel chamado de Deus. E está lá a bendita, né, a abençoada da cantora, né, arrastando multidões no hit gospel, sob o pretexto de evangelizar e de pregar a palavra de Deus lá, né? Então vamos criar o bloco gospel. Quantos vão estar ali buscando realmente glorificar a Deus no espírito, numa atitude de adoração, de rendição e de contrição? Estarão ali extravasando a carne. Sem entrar no mérito da questão, não só ela, tem faz igual, tem um bonde muito grande em cima disso. Tenha cuidado com as músicas que você ouve, com as músicas que você canta, com os intérpretes que você segue, né? Fica aqui o alerta. Isso não é nada, queridos. Vai, Isaac. Vou agora. Está lá a irmãzinha no carnaval, como veio ao mundo. E o pastor autorizou. E vai estar glorificando a Deus. Ah, mas isso é relativo. Se alguém disser que é pecado. É relativo, você acha, né? Mas isso dá certo. Vai um monte de gente para a igreja da irmã depois, né? Achando que a irmã também vai tirar a roupa lá na hora do culto, né? Mas aí, queridos, veja como o evangelho tem sido pervertido. Onde a obra da cruz tem sido evidenciada e pregada em tudo isso. Onde é necessário nós podermos reconhecer que tudo isso tem sido perversões do evangelho de Cristo e tem desviado a fé de muitos. E muitos, naquele dia, hão de se surpreender quando ouvirem: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Balada gospel, boate gospel, carnaval gospel, arraiá gospel, MMA gospel, bar gospel, só falta o inferno gospel. Mas daqui uns dias criam também, aliás, né? Quem vai nessa onda
Tenha cuidado, porque lá na frente pode se surpreender, achando que o destino vai ser um e o destino ser outro. Esse relativismo corrompeu, né, a verdade. Então esses relativistas destruíram a obra de Cristo e tem pervertido a fé de inúmeras pessoas. Como diz Paulo em 1 Coríntios 11:19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, olhando para essas heresias, nós precisamos fazer valer a palavra e defendermos a palavra e sermos aí aptos, né, defensores do que a palavra ensina. Doa quem doer. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou machucar fulano. É melhor você machucar e ele se arrepender e se converter, ou você amaciar o ego dele e ele ir para o inferno? Mas em tudo isso, prevalece uma verdade dita pelo príncipe dos pregadores há muito tempo atrás. Chegará um dia em que no lugar de pastores a alimentar ovelhas, haverá palhaços a entreter bodes. É uma pura realidade, é uma profecia de Spurgeon. Isso não é muito longe de nós. Eu ontem compartilhava com alguém a respeito de uma realidade, de uma determinada igreja assim, que eu fui, e que quando cheguei lá, na hora da pregação, o pastor convidou alguém de uma outra nação que estava lá no culto. Eu achei até que o cara ia pregar, e o cara pegou uma bicicleta e começou a equilibrar no queixo. A pregação foi um número de equilibrismo no culto. Por aí você tira só uma das questões, dentro de uma igreja batista. Então, queridos, esse evangelho tem sido terrível dentro dos arraiais de muitas igrejas ditas cristãs, porque tem escancarado a porta para o mundanismo, os escândalos financeiros, os escândalos sexuais, os divórcios, as práticas e os ensinos heréticos, a imoralidade desenfreada, o entretenimento gospel, a apostasia, tem feito morada nessas igrejas. E o que tem de bíblico em tudo isso? Nada. Vá para a palavra e você vai ver o padrão de santidade que é ensinado na palavra. É renúncia, é santidade, é não tomar a forma do mundo. É você viver e obedecer aquilo que está na palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não ameis o mundo e as coisas que há no mundo, nos diz João na sua primeira epístola. Porque aquilo que há no mundo, a sua concupiscência, todo esse pacote, né, infernal de entretenimento, tudo isso passa, tudo isso vai resultar em inferno. Então tenha cuidado com tudo isso e aplicando, né? Rapidinho, o cristianismo crê, prega e defende a verdade absoluta. Não existe relativismo na verdade da palavra de Deus. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Verdade supracultural, está acima da cultura. Mesmo que apareça alguém dizendo, é a cultura. Vá para o inferno com a sua cultura se quiser ir. Mas eu vou para o céu com a verdade da palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Esse relativismo é um movimento filosófico, né, e doutrinário que foi criado lá na academia, nas universidades, e que se impregnou dentro da vida prática de muitas igrejas e tem feito com que a nossa cultura, né, cada vez mais se torne decadente, o nosso cristianismo cada vez mais se torne decadente, porque as pessoas não estão tendo o discernimento que deve ter, né, em relação ao que a palavra de Deus verdadeiramente nos ensina. Com esse relativismo, as pessoas estão apenas querendo justificar o pecado sob pretexto do amor de Deus. Ah, mas Deus é amor. Deus não vai aí condenar uma rave gospel, uma balada gospel gay, o que é que tem? Um bloco gospel no carnaval. Deus é amor. Vai chegar o dia onde a ira de Deus vai ser revelada e muitos vão se surpreender. Finalizando, vamos ler 1 João 2:15. Ok, vamos lá. Pronto, vamos passar, Isaac.
Ok. Vamos começar todos juntos? Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, contudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém. está aí a palavra, eterna, imutável. Passarão os céus e a terra, mas essa verdade não passará. Quem se adequar a ela terá o cumprimento dela sobre sua vida. Mas quem for contra ela terá a penalidade de Deus sobre sua vida.